Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. Aconteceu comigo. Olá pessoal, aqui quem fala de novo com vocês é Paulo Morales de Pelotas. Eu participei de alguns PVUs já faz um tempinho esse ano. No meu caso, eu relatei algumas experiências aí com meditação, onde eu tive algum contato com seres felinos, enfim. Hoje eu queria participar relatando uma experiência negativa que eu tive. Foi um sonho onde eu tive um contato com um ser reptiliano. E isso não me deixou muito bem. Eu já não vinha muito bem ultimamente. Então eu queria relatar essa experiência e depois, ao final, eu queria perguntar para o Fábio, para os uranianos, algumas dúvidas que eu tenho. Foi o seguinte, foi um sonho que eu tive muito lúcido, onde eu vi na frente da minha cama, era no meu quarto, não era em nenhum outro ambiente. Um ser reptiliano estava na frente da minha cama, eu deitado. No momento que eu vi, eu fiquei paralisado. Mas a minha mente, o meu pensamento funcionava bem. Tanto que eu tive veio a seguinte palavra na minha mente: reptiliano. E imediatamente, de ato contínuo, Arcanjo Miguel. Aí eu falei Arcanjo Miguel e em seguida tudo se dissipou, né? Eu gostaria de lembrar também que eu sou uma pessoa que eu acredito muito no poder dos orgonídeos. Então eu tenho também na minha cabeceira orgonídeos do TAC, né, do Takeshita, que esse orgonite que eu tenho na minha cabeceira, no meu quarto, eu uso especificamente justamente para o sono, para a noite, para proteger em situações que a gente pode passar no astral, enfim, como guardião, efetivamente, né? Então, eu não sei bem o que aconteceu comigo, eu não sei se eu estava, como eu posso dizer, foi uma coisa, porque eu estava no meu quarto, né? Então eu fiquei muito confuso do que aconteceu, né? Então eu gostaria de pedir para o Fábio o que ele poderia falar sobre isso, né? E esse fato aconteceu comigo há mais ou menos uns 10 dias, né? E eu deixei para fazer esse relato passar alguns dias para me meditar um pouco sobre ele, enfim. E durante esses dias me veio uma outra coisa importante que eu acho que pode estar relacionado com o reptiliano ou não, né? Que é o seguinte, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho epilepsia. Atualmente eu tenho 46 anos e eu comecei a ter ataques epiléticos desde os 17 anos. Então eu faço tratamento para isso, tomo medicação. E por que eu pensei em reptiliano? Porque eu já ouvi o Fábio falar em
outros, em um vídeo específico dos laboratórios que os reptilianos controlam, inclusive na Suíça, né? E os remédios que eu tomo, casualmente me veio essa intuição por esses dias, um dos laboratórios, um dos remédios chamado Tegretol, né, carbamazepina, é fabricado por um dos laboratórios que tem base na Suíça, na Basileia. Então eu fiquei pensando, poxa, epilepsia, reptiliano, remédio, laboratório na Basileia. A gente sabe que esses seres têm intenção de que as pessoas fiquem doentes, para que eles mantenham elas nesse estado de controle. E eu tenho essa doença, já procurei ler as causas dessa doença, eu mantenho essa doença controlada com medicação, já tive, já fiz eletros, né? De tempos em tempos eu tenho que fazer eletros para ver como está. Já fiz 2 eletros, ou 3 eletros até seguido, onde a minha situação apareceu como normal, e onde eu, por conta disso, pedi para o médico para ver a possibilidade de tirar a medicação, e tentamos tirar a medicação, mas eu sempre, quando estava, como é uma medicação que não pode ser tirada assim de repentino, tem que ser gradativamente, né? Eu tomo 2 comprimidos ao dia, então eu teria de cortar os comprimidos em várias partes, em 4 partes cada um, e assim eu ia tirando um pedaço de comprimido por mês, até fechar num ano. E casualmente nas 2 oportunidades que eu tentei fazer isso, quando estava para terminar de tomar o remédio, eu voltei a ter ataque epilético de novo. Então ultimamente, hoje eu resolvi ficar tomando remédio enquanto eu não pensar uma situação melhor para mim. Mas enfim, é só detalhe que eu estou falando para explicar um pouco a minha situação sobre a epilepsia. E eu já andei vendo algumas coisas que dizem no espiritismo, né, que é o que eu consegui ver, que a epilepsia tem fundo kármico, né? Eu não sei. Então é isso que eu gostaria de perguntar para o Fábio, né? Qual a relação dessas doenças, epilepsia, com os seres reptilianos? Se isso tem fundo kármico ou não tem. Enfim, é essa a minha dúvida. Eu vou terminando a minha participação por aqui. Deixo um abração para todos. Muita paz, muita luz. É isso. Tchau. Ok. Bom, Paulo, inicialmente eu quero te agradecer pela sua coragem em se expor dessa forma, em prol de um esclarecimento que talvez eu possa dar aqui e ajudar com a minha experiência, com as minhas observações, com os estudos que eu faço. Mas eu quero te agradecer mesmo, porque você se expondo dessa forma, falando dessa doença, você vai atingir muitas pessoas que possuem doenças também, que não existe ainda uma solução, né? Não existe a cura, existe tratamentos, e geralmente esses tratamentos são feitos com drogas que podem viciar ou não. Enfim, quem entende disso são os psiquiatras, né? Não acho que você deva ter nenhum tipo de vergonha ou de se sentir menor por algum motivo por ter esse tipo de doença.
E você contando, eu me lembrei do Machado de Assis, que é até agora um dos maiores escritores brasileiros, que morreu no início do século XX. Machado de Assis era epilético. Agora você imagine, ele morreu em 1908. Quer dizer, uma pessoa que viveu muito mais no século XIX do que no século XX, onde não existiam tratamentos ditos modernos como os de hoje, né? E um cara com aquele talento que ele tinha, com aquela inteligência, com aquela vontade de superação, possuía esse problema que eu considero grave, entre tantos outros que nós temos aqui nesse planeta, né? Ok. Eu anotei algumas coisas para não esquecer, porque eu acho esse um depoimento muito importante e muito cheio de detalhes, né? Então vamos começar lá com o nosso reptiliano na beira da cama. Bom, a grande maioria das pessoas pode pensar que você teve uma alucinação porque você usa remédios para combater a epilepsia. Qualquer pessoa pode ter uma alucinação sem tomar remédios para epilepsia, tá? E pode ser que existam pessoas que tomem remédio para epilepsia e tenham o problema de ver. No seu caso, como a gente já conversou aqui algumas vezes, você me parece uma pessoa bastante mediúnica, não é? Você não é um cara que fica inventando coisas. Você é um cara que está percebendo coisas aqui e ali por causa dessa sua mediunidade. Você tem um trabalho a fazer, talvez. Eu sei que isso não é fácil. Quando eu falo isso, pareço ser um espírita, né? Mas na verdade, eu sou um espiritualista que conhece muitas coisas desse lado do espiritismo, né? Então, o que a gente tem observado e conversado e estudado, né? Reptilianos, como vários seres espirituais, e para mim esses seres reptilianos estão me surpreendendo, porque algo me diz que quando eles estão na forma não material, eles se alimentam de algo chamado ectoplasma também. Apesar de não serem seres, não serem espíritos, mas estão de alguma forma transitando nessa dimensão como espíritos, me parece que existe aí uma possibilidade de alimentação do ectoplasma. Então, provavelmente, você deve ser um grande doador de ectoplasma, meu amigo. E grandes doadores de ectoplasma são pessoas muito visadas, não é? Por quê? Porque o ectoplasma é uma forma de alimento que, fora dessa dimensão, parece interessar a muitos seres, e principalmente seres negativos. Então a história toda começa aí, né? Se você vibra negativo, você atrai o negativo. Se você vibra positivo, você atrai o positivo. Parece simples, mas é difícil de fazer. Eu concordo que você deva ter o máximo de proteção, não importa de quem você adquiriu, se você adquiriu um orgonite lá do Takeshita ou o nosso aqui, o uraniano, não importa. Importa ter o bem-estar, que você esteja legal. Porque eu tenho certeza que esses orgonites vão dar uma fechada nos lugares onde você fica mais, né? E que pelo menos
neguinho vai pensar 2 vezes antes de invadir o seu quarto. Agora, se você não elevar muito o teu pensamento, não parar de ter pensamentos repetitivos, porque também a gente fica assim, né? Fica repetindo o pensamento, né? O lagarto, o reptiliano, muda um pouco isso, muda essa vibração, observe os filmes que você anda vendo, os programas, as leituras, porque tudo isso vai deixando você mal, vai deixando você na vibração deles, aí você vira lanchinho, né? Você vira papinha para eles, fica fácil, a ponto de ver. E aí eu te pergunto, cadê o teu mentor? Onde estão os seus mentores? Onde estão os seus amparadores? Não é possível que você não esteja sendo amparado. Tem canais aí na internet que botam medo, botam é o termo certo, botam medo em todo mundo. Que eu fico sempre vendo, que eu vejo esses canais, eu falo assim, tá, quer dizer que a pessoa não tem amparador, não tem ninguém que a proteja, veio filho sem pai, sem mãe, aqui caiu aqui na terra e se vira? Claro que não é assim, nunca foi assim. Então, ao mesmo tempo que eu pergunto, né, eu fico pensando se eles não estivessem próximos a você, o quanto isso poderia ser pior. Então, ao invés de dar força para esses negativos, conversa com seus amparadores. Antes de dormir, faça uma boa oração. Aí, se você não conseguir dormir, tipo, pessoal, vamos bater um papo, amparador, vocês estão por aí, quem que está aí? E você com certeza vai ouvir coisas boas, ou pelo menos você vai conseguir dar uma relaxada, vai conseguir dar uma saída dessa conversa negativa, né? Desses pensamentos repetitivos. Isso é importante. Eu fico imaginando a tua luta diária. Eu imagino que deve ser muito difícil, não é fácil, porque nós queremos ter uma vida comum, né, do dia a dia, como todo mundo, e ao mesmo tempo queremos ter equilíbrio, e às vezes, por questões da vida, a gente não tem, não é? E quando não tem, a gente começa a mudar para ter, para conseguir fazer as mudanças necessárias para que a gente se dê bem. Porque quando você começa a dar porrada em ponta de faca, você vai estourar a sua mão, não vai conseguir nada, e você sempre vai perder, né? Sempre perde para a vida sempre ganha. Então, eu espero que você não se deixe levar, né, pela depressão, pela negatividade. Isso é muito ruim. Parece fácil falar, mas não adianta se entregar. Tem que seguir as recomendações do psiquiatra até que se encontre uma saída realmente mais eficaz, sem uso de medicação, que você se torne cada vez mais forte mentalmente para parar esses sistemas de obsessão, porque também tem a coisa da obsessão, tem o ataque energético, e é como eu digo, né, os orgonites, a pedra da túnia, eles te ajudam muito, porque pega muito nessa vibração. A pedra da túnia segura pelo menos 50% desses ataques, pelo menos. Então imagina que podia ser muito pior.
Agora, a parte importante dessa composição toda é você. Porque se você der força para o negativo, aí fica difícil. Tudo que você armou, né, para sua proteção, você está se auto-sabotando e caindo na conversa e na vibração desses seres. Tá bom, meu amigo? Eu espero que você melhore e fique sempre bem. Eu agradeço pela confiança aqui no nosso trabalho, nossa forma de encarar as coisas, de encarar os problemas. E eu espero que você tenha muita saúde e que você fortaleça a sua mente, tá bom? Grande abraço, vamos em frente. Capítulo 4. Os Filhos de Urano. A libertação dos homens está em seus próprios corações que os ligam ao todo estelar. O coração e seu desenvolvimento são a única forma de subtrair a cegueira em que foram colocados homens e seus descendentes. Comandante Túnia. Audiolivro tá aqui, ó, bacana, tá aqui, ó, audiolivro, um CDzinho bacana. Aí você abre, ó, tem aqui o caixinha, bacana. Para você reler, ler e reler é bom, né? Você pode comprar o livro, mas você pode ter o audiodisco também, como foi gravado no audiolivro, que você pode adquirir lá na PMI Store, tá bom? Se você se interessar. Se não se interessar, tudo bem, não tem problema nenhum. Deixe ele lá guardadinho, porque vai chegar alguém muito interessado e que vai querer ouvir, tá bom? Abração, curta aí as informações do Comandante Vitsu em Conexão Urano 1, a Roda Kármica. Programa Vozes do Universo. Vozes do